Prezados amigos, eu estou no Congresso Europeu de Cardiologia 2019 em Paris, na França, e vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Congresso. E nem só de boas notícias vive a ciência. 2 estudos muito importantes foram apresentados aqui com resultados não foram bons, foram neutros. E eu vou conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro estudo foi o estudo THEMIS. Era um estudo muito esperado porque os pacientes diabéticos, eles têm um risco de ter problemas de coração tão grande quanto aqueles pacientes que não são diabéticos, mas já tiveram um infarto. Tamanho é o fator de risco do diabetes. E um estudo publicado alguns anos atrás, chamado ASCEND, percebeu que o uso do ácido acetilsalicílico, a aspirina, não melhorou, não foi benéfico para esses pacientes que são diabéticos, mas não tiveram infarto ainda, na prevenção de um infarto, ou de ter um AVC, ou de ter uma morte cardiovascular. E o estudo THEMIS usou um outro antiagregante, que não era aspirina, era o ticagrelor, que é um antiplaquetário mais forte que a aspirina. E se pensava que se podia diminuir o risco de ter problemas de infarto, de morte cardiovascular ou de um AVC, um derrame. E o estudo THEMIS foi um grande estudo no mundo inteiro e que mostrou que o ticagrelor diminuiu sim o risco de ter problemas de coração, ter um infarto, um AVC ou morte cardiovascular, em 10% em relação àqueles pacientes que não tomaram a medicação. Porém, o risco de sangramento mais do que duplicou. E eram sangramentos ruins, sangramentos que a gente chama de sangramentos maiores, sangramentos na cabeça, sangramentos no olho, sangramentos ameaçadores à vida, sangramentos que levavam à morte, ou sangramentos que precisavam de pelo menos 3 bolsas de sangue para serem repostos. Então, os benefícios da medicação em diminuir o risco de morte, infarto e derrame foram ultrapassados pelos riscos de sangramento. E a gente não deve usar o ticagrelor na nossa prática clínica para pacientes diabéticos que não tiveram ainda um infarto. Pacientes que tiveram um infarto têm indicação de antiagregantes e aí o seu médico vai poder dizer qual é o melhor antiagregante plaquetário que deva ser usado. Outro estudo extremamente importante foi o estudo Paragon, que usou uma medicação nova chamada sacubitril/valsartan em paciente que tem história já de coração grande, que a gente chama de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. É um perfil de insuficiência cardíaca muito comum nos pacientes e que tem uma grande um prognóstico ruim, uma alta carga de internações e de morte. Só que essa medicação, sacubitril/valsartan, que foi tão boa em outro perfil de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, não mostrou benefício na comparação com o tratamento atual, com a valsartana, para diminuir o risco de problemas de coração, internação por insuficiência cardíaca, por coração grande, e mortalidade cardiovascular. Então, o remédio que foi tão bem aceito para os pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida de coração grande, pode não ser tão bom em outro perfil. E aí a gente não pode introduzir essa medicação nesses pacientes. Perceba que a ciência é sempre assim. Você responde uma pergunta e tem várias novas dúvidas. E essas dúvidas vão ser respondidas depois e outras dúvidas aparecerão. E dessa forma, o paciente está sempre melhor tratado para o seu momento de vida. Infelizmente, essas drogas não mostraram benefício no tratamento desses perfis de pacientes, mas são ótimas em outros perfis de pacientes. A vida é assim, siga o seu cardiologista, siga as recomendações que ele faz e certamente você vai ter o melhor tratamento. Um forte abraço.